olhar fixo em Jesus, bom pastor e porta santa da salvação, na solenidade da Beata Virgem Maria Imaculada, abrimos o jubileu do centenário diocesano, durante o qual se manifestará a nós e a todo o povo de Deus a porta da misericórdia e da graça divina. Em comunhão com o Papa Francisco e com quantos invocam a Imaculada Conceição, nossa padroeira, inauguramos solenemente este ano de graça, prelúdio para uma profunda experiência de misericórdia, de alegria e de paz. A abertura da porta da sede Vila Real marcava o início do ano jubilar, evocativo do primeiro centenário desta igreja local, que agrega comunidades cristãs transmontanas e que nasce dos antigos territórios das dioceses de Braga, Bragança e Lamego. Agora abre-se um itinerário de memória, apostado em revitalizar o presente. O centenário é sempre uma oportunidade única de celebração, neste caso, celebração de vida de uma comunidade diocesana que tem caminhado durante todo este tempo, certamente com esse espírito de crescer na fidelidade às raízes. Evidentemente que neste caso da Diocese de Vila Real as raízes são muito profundas e cruzam-se com a história quer da Arquidiocese de Braga, quer com a Diocese de Lamego, quer com a Diocese de Bragança, e nos últimos 100 anos, de facto, neste caminho autónomo, de Diocese autónoma, mas que de facto tem sido um caminho com marca muito própria, de uma identidade cultural muito própria, como é deste povo, mas eu diria com uma fé profunda, enraizada, mas que nós desejamos que esta celebração seja de facto essa oportunidade para tomar uma consciência mais viva desse trajeto feito. Uma diocese que caminha na realidade transmontana, na conjugação do urbano e do rural, mas sublinhando sempre a consciência de comunhão e a noção de uma mesma igreja. Para o Bispo, este é um trabalho contínuo ao longo do tempo. Em cada geração, esse é um desafio. Um desafio que passa pela descoberta de que ser batizado, e muito mais ser ministro da Igreja, em alguns casos, de facto supõe um sentido profundo de fraternidade e de comunhão. E na Igreja, felizmente, na história há grandes passos em frente, mas esta é uma matéria que é preciso sempre estar atento e, sobretudo, nestes momentos de celebração, aproveitá-los para reforçar essa comunhão e, neste caso, com esta coincidência muito feliz para nós de estarmos a iniciar um ano jubilar que é simultaneamente, ou que coincide com a preparação de um sínodo. E, portanto, precisamos de reforçar a comunhão, mas ao mesmo tempo essa comunhão visibiliza-se, concretiza-se, digamos assim, numa maior sinodalidade e numa maior participação e valorização das estruturas sinodais. Hoje, a realidade social e económica destes lugares é muito diferente da de há 100 anos atrás. Para a Igreja, é um estímulo pastoral a sair e ir ao encontro de realidades diferentes. Uma maior proximidade no diálogo, no aprofundamento de parcerias, mas com o mundo cultural, o mundo universitário. Esta cidade tem uma universidade importante, com os representantes locais, a nível autárquico, com tantas instâncias associativas e até com tantos projetos de ordem social. Portanto, a Diocese como tal, portanto, esta igreja local, não só valoriza muito todos esses âmbitos, como também tem, felizmente, muitos cristãos que fazem parte desses meios, mas, sobretudo, de maneira mais institucional, procura manter boa relação, procura manter uma boa harmonia, uma boa parceria e sobretudo, reconhece que são âmbitos importantes da missão da Igreja. Quer dizer, não queremos ser uma Igreja fechada, pelo contrário,
queremos ser uma igreja, em primeiro lugar, acolhedora, aberta a todos e, portanto, protagonista no sentido de parceira, interveniente na vida social, começando desde logo pelos leigos, evidentemente. O novo túnel do Marão e as novas acessibilidades têm também transformado o recorte humano e social destes lugares. Vila Real é hoje uma diocese menos isolada. Hoje Vila Real está muito perto de muitos outros centros, de muitas outras regiões, e mesmo circular dentro da diocese é muitíssimo mais fácil, muitíssimo mais simples. Portanto, não há esse sentido de isolamento, quer para os de cá, relativamente aos de fora, quer os que estão fora, relativamente a esta zona. E, portanto, isso tem sido muito útil e eu acho que tem sido um caminho muito importante. Aliás, que nos ajuda, por exemplo, a descobrir coisas como esta, que a nível do norte do país, concretamente a cidade, não é? Talvez seja das zonas mais centrais. Isto é, aquela que está próxima, relativamente equidistante, digamos assim, dos outros centros do Norte. O que é, portanto, no fundo, descobre-se uma nova centralidade, o que também não deixa de ser curioso. A Diocese de Vila Real está a atravessar um triênio celebrativo que começou por aprofundar as raízes e desafia agora a permanecer unidos em Cristo. Os próximos tempos irão valorizar a história com o apoio do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Realmente a dimensão histórica é importante, porque embora nós tenhamos 100 anos, a Diocese faz 100 anos que foi criada, há toda uma história anterior, naturalmente aqui neste território. Nós recebemos há 100 anos portanto, as paróquias das dioceses-mães, que foi Braga, Bragança e Lamego, e depois começou a nossa história mais concreta da formação desta diocese, e há muitos registros históricos, realmente temos documentos. Nós vamos, sobretudo, colocar algumas exposições, duas exposições, uma mais de caráter documental, e de registros de som e imagem dos eventos, de figuras que foram marcando estes 100 anos, outra mais de objetos de arte e peças decorativas e alusivas aos bispos da nossa diocese, à própria catedral e ao seminário, de modo que isso também ajudará a ver alguns documentos. E para além dos estudos, das tertúlias, de várias pessoas, não só a Universidade Católica, mas outras pessoas estão envolvidas em valorizar essa dimensão histórica. Mas a Diocese não vai celebrar apenas em Vila Real. Este centenário vai percorrer a Diocese e aproximar assim as comunidades. A Diocese não é apenas a sede. A sede é relevante, mas a Diocese é composta por todas as paróquias, são como que células desta Igreja Diocesana. Nós gostaríamos que todas as paróquias da Diocese pudessem viver o centenário, poderão fazê-lo através da peregrinação jubilar, poderão fazê-lo através de várias modalidades, mas também ir ao encontro deles e, sobretudo, valorizar a dimensão local. E a exposição documental vai ter uma itinerância, vai ficar em Valpaços, no Museu do Douro, na Régua, e também em Chaves. Portanto, durante um ano, praticamente, esta exposição começa em Vila Real, depois vai fazer uma itinerância pelas cidades transmontanas. É um momento que convida a dinamizar uma igreja em tempos novos, mas que não esquece identidades cristãs de outros tempos que ajudaram a formar a atualidade. Os atos comunitários eram marcados com orações, as desfolhadas começavam sempre com uma oração, as lagaradas com uma oração. Tudo isso reflete o que é? Reflete um passado carregado de vida, carregado de religiosidade. E agora temos uma oportunidade de refazer esta igreja, de a virar para o futuro. As portas abertas significa nós podermos voar, nós podermos encontrar outros rumos para esta igreja transmontana, esta igreja de Vila Real. E é isso que as palavras dão, e o desafio do nosso bispo, do nosso pastor, nos diz. Temos que abrir as portas, ir ao encontro e dar um sentido novo a esta igreja. Apesar de ter 100 anos,
é nova e cabe-nos a nós, leigos, religiosos, sacerdotes, darmos todas as mãos e caminharmos juntos, cada um com o seu ritmo, mas podermos caminhar. É essa a minha esperança e também estarmos atentos ao Espírito que nos vai animando, que nos vai fortificando, que nos vai dando força para esta caminhada. Eu acho que é uma oportunidade realmente de uma diocese como Vila Real, de interior, um bocadinho realmente parada, que estava, de criar momentos um pouco mais dinâmicos também, mesmo agora após a pandemia, em que as pessoas realmente estiveram um pouco mais afastadas, e que esta comemoração do centenário se torne realmente um retorno à vida da Igreja e a todas as atividades que todos nós estávamos empenhados e em que nós realmente, por diferentes motivos, nos afastamos um pouco. Vila Real, um ano de centenário, etapa segunda de um triénio que terminará com uma igreja apostada em frutificar com alegria.